Thank you, Michael, for being with us. How would you define strategy? What is strategy in very simple terms? Well, in very simple terms, it's what's going to make a particular organization different and provide a competitive advantage. Basically, competition is destructive when companies are basically competing on the same thing. That forces competition to gravitate to price. Strategy is finding a different way to compete to create a different sort of value for the customer, which allows a company to prosper, to achieve superior profit. What is not strategy? Simply implementing best practices, buying the latest machine, using the internet to communicate with your customers. There are lots of things that managers do that they have to do to actually keep making the company more productive and more efficient, and to attain the kind of latest technology and knowledge about management. All those things are a necessity, but they're not strategy. Strategy is not about doing the same thing better. Strategy is about finding that different place for the organization to deliver value. But what makes it challenging is you have to do both of these things at the same time. You got to keep assimilating best practices, but at the same time having real clarity about what's going to make you. You wrote a book 25 years ago that has remained at the top of the list of the strategy books. What were the key messages in that book? Well, I've written a number of books about strategy. I think my first really major book on strategy was a book called Competitive Advantage, and I think the really major message of that was really how to look at the industry in which you compete, and how to think about what causes industry profitability, and how, by understanding that, a company can improve its own position. In that book, I introduced the so-called 5 forces framework, that in any industry, you've got to look at the power of the customer, the power of the supplier, the barriers to entry, the threat of substitute products, and the nature of the rivalry itself, and that those 5 forces collectively define really the profit potential of any business. And this was, I think, a breakthrough in the field, because really we had no systematic way of looking at industry. The next book was a book called Competitive Advantage, in which I really talked about how to look at a company's own position and introduce the concept of the value chain. Any company, when it competes, is simply conducting a lot of activities, marketing activities, procurement activities, service activities, and so forth. And the value chain provided a framework for understanding how a particular company was competing versus its competitors, and therefore sharpening the distinctions in terms of its position. I would also say that equally important to the first 2 books is an article called What is Strategy, which really tried to get at the fundamental distinction between strategy and operation. Some people would challenge. Então, simplificando o que o Porter fala, imagine essas 3 opções. Tem que encontrar, para cada empresa ela vai ter que se posicionar dessa seguinte forma. Ou ela vai focar em excelência operacional. O que quer dizer excelência operacional? É custo. Então, eu faço exame e executo diagnóstico com o menor custo possível. Então, aquilo dali é o posicionamento dela. Então, todas as tecnologias, todos os investimentos, toda a organização da empresa, ela tem que estar orientada a custo. Tá? Então, aí no mercado vocês devem conhecer empresas que elas são orientadas a custo. Quando ela é orientada a custo, tudo tem que falar em torno de custo. Não adianta ela estar se preocupando com um equipamento super inovador se aquilo não reduz custo, né? Mesmo que ele crie um produto diferenciado. Quando a empresa, ou uma clínica, ou um hospital, ele está orientado à intimidade com o cliente, e eu acho que na área de saúde tem alguns modelos disso, ou seja, ele está preocupado com atendimento, com serviço, com concierge, ou com geografia, por exemplo. Você tem uma clínica que atende de forma diferenciada pacientes de uma região tal, porque ela pode até cobrar mais caro, mas porque tem a comodidade, ou seja, tem um nível de atendimento, ou tem algum tipo de serviço de concierge, etc. Ela cobra por isso, então a pessoa não vai fazer conta, ela vai até pagar por aquilo. Então, tudo é orientado a serviço, né? E diferenciação de produtos é muito mais voltado à inovação no sentido do produto existir só com aquela condição, ou seja, você
Vou dar um exemplo. Você vai numa clínica que consegue fazer todos os tipos de exame, ao invés de você ir para uma clínica que ela só faz vários tipos de exame. Ou seja, ela está criando aí um diferencial competitivo por tecnologia, equipamento, tipo de serviço, etc., que só ela tem aquele rol de serviços, exames e etc., etc., né? Então, isso, uma vez decidido, orienta toda a empresa. Todas as decisões, elas precisam funcionar olhando exatamente isso. Então, se você pegar grandes empresas hoje, sei lá, pegar Aliá, DASA, Fleury, etc., tranquilamente vocês conseguem enxergar onde eles estão aí. Até pelo dia a dia que vocês conhecem, etc., é facilmente identificável. E isso internamente é o que as empresas utilizam para as suas decisões, de forma consciente ou inconsciente, e é o que está lastreando. Tá? Isso é utilizado para qualquer tipo de setor. Em medicina diagnóstica, conheço algumas orientadas à excelência operacional, ou seja, a discussão de custo, ou algumas, por exemplo, quando estão sendo algum tipo de veículo competitivo comparado à SUS, que tem um custo lá embaixo, ou seja, elas precisam ser orientadas a custo, porque o SUS ele dá uma régua, né? Ou também no mercado privado, para as pessoas que não têm plano de saúde e que precisam ter acesso a algum tipo de serviço e etc., custo, mas também tem um outro público que não é só custo, que é intimidade com o cliente, ou seja, atendimento, etc., que também tem outro público, outro serviço, que é a diferenciação do produto. Ou seja, tem um mix um pouco dos três, facilmente você consegue identificar. Tá? Mas isso é o zero de entender o que é que uma empresa ela precisa ser. E daí para trás você conseguir fazer a transformação. Né? E aí quando uma empresa dessa vai crescer, uma outra matriz que vocês precisam tentar observar dentro da companhia, seja você... acho que a que você trabalha ou que você é sócio, produto e mercado. Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que você tem duas clínicas, mas em uma clínica você tem uma ressonância, tomografia, outra clínica você não tem ressonância. A discussão é exatamente se você coloca a ressonância na outra ou não coloca, porque isso é uma discussão sempre natural no mundo de vocês, né? Então, a ressonância, no final da conta, é um produto, de mercado, geografia, posição de clínica, etc. Né? Dado que você conhece a estratégia, a primeira coisa que você tem que entender é assim, o que é mais fácil? Crescer em mercado com os mesmos produtos, né? Que é o expandir novos mercados, ou seja, você não muda seus produtos, você simplesmente expande mercado. Ou, no mesmo mercado, você expande produtos, que é a expansão de novos produtos. Ou, expandir produtos, expandir mercado, que é simplesmente explorar um negócio completamente novo, digamos, sua clínica hoje ela faz análise clínica e ela quer passar para fazer imagem. Então, é um mercado novo, é um produto novo, né? Então, é um business novo. Ou manter os dois, mas aumentar o market share. Então, isso é a segunda pergunta que você tem que responder, porque depois dela respondida, é que você vai fazer o planejamento para isso. Não é feeling isso. Isso é porque cada decisão dessa ela vai precisar de um investimento diferente e de um esforço diferente, e de uma posição completamente diferente. Eu quero aumentar mercado ou quero aumentar produto? É o mesmo mercado com mais produto. Às vezes é mais barato, se você tem muito cliente, simplesmente aumentar o produto. Exemplo, você tem uma clínica de imagem e tem uma necessidade de análise clínica. Você simplesmente pode decidir aumentar a análise clínica nas mesmas clínicas que você tem, com os clientes que você já tem, para poder fazer uma venda casada. Né? Ou não, isso pode ser perigoso. Então, esse é o tipo de discussão que tem que ser feita. Né? Quando você está num ponto de crise ou de expansão, no ponto de transformação, essas perguntas elas precisam ser respondidas. E todas as áreas internas da empresa precisam estar alinhadas com a estratégia e com o plano de crescimento. Então, imagine que a gente fechou aquele primeiro quadro, fechou o segundo quadro, e aí, como exemplo aqui, eu vou pegar a área de TI, que pode ser a área de radiologia, ou seja, cada área tem que ter um quadrinho desse. Como é que a área se reflete a estratégia e o plano de crescimento decidido. Por exemplo, então imagine que aqui que a TI, nessa empresa de medicina diagnóstica, suporte que a gente está trabalhando, né, ela tem um impacto alto no core business, mas ela, na operação, ela tem um impacto baixo. O que é operação, o que é core business? Core business seria a produção da imagem, o PACS, o RIS. O operacional é a infraestrutura, é o RP, ou seja, são, né, imagine que a gente dividisse a empresa aí no que é core business e no que não é core business. Isso aqui vai decidir como é que minha TI tem que ser.
Por exemplo, se eu vou terceirizar a TI, se ela tem que ser própria. Não, por exemplo, se a TI aqui ela tem baixo impacto operacional e baixo impacto no meu core business, é uma TI de suporte. Se minha TI ela tem o alto impacto no core business e um baixo impacto operacional, ela é uma TI de identificação de novos negócios. Por quê? Porque ela está sempre buscando inovação. Ela não está muito envolvida no operacional, ela está sempre buscando inovação, né? Seja uma tecnologia nova para ultrassom, para tomografia e etc. Se a minha TI tem alto impacto na minha operação, tipo um hospital, que precisa ter todo o sistema de RIS funcionando, disponível, link funcionando e etc. Mas tem baixo impacto no meu core business, é uma TI de fábrica que a gente chama, uma TI puramente de operação. Ou quando o negócio é muito importante, é a TI estratégica, né? Então, imagine que a gente fizesse um quadro desse para todas as áreas da empresa. Para o RH, para o time de radiologia, para engenharia clínica, etc. Ou seja, você olha a empresa, define a empresa e depois vai fazendo esse quadrinho. Isso ajuda a orientar quando você quer mudar a posição da empresa ou mudar a estratégia da empresa. Tá? E aí você vem, estratégia decidida, definida, vai começar a descer agora para as pessoas. Né? E aí a gente tem o seguinte conflito hoje dado. O radiologista, ou o médico, ele, na carreira dele, ele não está formado para administração ou para desenvolvimento corporativo de empresas. E os funcionários de back-office, os administradores, etc., eles são acostumados ao que eu falo, a não errar. Por quê? Porque, tipicamente, as empresas hoje são comando e controle. O cara está ali, ele recebe a ordem de alguém, ele vai ter que fazer para alguém. Então, ele não é uma pessoa motivada a testar, a errar, a poder inovar. Né? Ou seja, ele tipicamente é uma pessoa acostumada a receber uma ordem e executar bem feito. Isso é o oposto do que a gente precisa para poder mudar a empresa no ambiente de transformação e de inovação. É o oposto. Se o cara tem medo de errar, se a pessoa tem medo de errar, ela nunca vai testar o novo. Como ela nunca vai testar o novo, a empresa sempre vai se manter a mesma e sempre executando. Então, é um mundo de variável difícil, né? Que é o que a maioria das empresas... E quanto maior a empresa, mais difícil. Então, hoje, a discussão é de como incorporar uma cultura de empreendedorismo. Né? E aqui é uma definição simples, mas que ela explica muita coisa. Empreendedorismo, todo mundo acha que é a pessoa que gosta de investir, etc., tem ideias boas. Não. Empreendedorismo, isso aqui é uma definição de um professor meu americano que eu achei muito feliz. Empreendedorismo é a busca incessante de oportunidades sem considerar os recursos atualmente controlados. Ou seja, ele não vê muito problema, ele vê a oportunidade e as coisas, elas, de uma visão positiva, elas vão se ajustando. Né? Isso em todos os aspectos. Né? Imagine um pouco que você está fora lá do seu trabalho de laudo ou de médico e agora você está olhando a empresa, você está olhando com outra visão e tem que requestionar tudo de uma outra forma. No momento que você requestiona, você pergunta de uma outra forma, aquilo dali dá outro sentido. Né? E o empreendedor, tanto interno quanto externo, que é o intraempreendedor, que é o entrepreneurship, ele faz exatamente essa função interna. E aqui tem um quadrinho que fala exatamente os tipos de intraempreendedor. Né? Quando você tem função organizacional e tem disponibilidade de orçamento de recursos. Né? O primeiro quadrante é quando você tem baixo e baixo, ou seja, é o oportunista. É uma pessoa que simplesmente teve uma sacada e disse, puta, eu podia fazer isso dessa forma. Então, ele teve uma boa ideia, conseguiu desenvolver um projeto, então ele é baseado em oportunidade. É uma pessoa que tem boas ideias e consegue ter uma iniciativa para isso. Né? O enabler é a pessoa que tem a função organizacional, digamos, é um diretor de inovação de uma empresa. Você tem um cargo, né? Mas você não consegue fazer nada, porque você também não tem os recursos. Então, você só é a pessoa que tem as ideias, fica falando com as pessoas, mas aquilo dali não anda. Né? O advocate, que na verdade é a pessoa que tem na verdade é o inverso, né? Quem tem o resource é o enabler, a pessoa ela tem o orçamento, ela consegue aprovar, e o inverso é quem tem o poder gerencial, mas não consegue ter os recursos para aquilo. Né? E o produtor, ou seja, a pessoa que realmente faz a transformação, é ter a função organizacional e ter a função de recursos. Tá? Então, isso internamente não é comum nas empresas por um único motivo. O intraempreendedor é uma pessoa que ela tem que ser, ou as pessoas com esse espírito, elas vão poder errar e ajustar e fazer transformação. E o status quo das empresas típicas, né, tem funcionários que não têm esse histórico, nesse viés de desenvolver algo novo, né, e a área de medicina não produziu ainda um conhecimento de administração nem de gestão dos médicos. Então, é exatamente essa transformação que a gente está passando agora. Tá?
dentro de uma organização, e a gente olhando, começando a olhar as caixinhas agora, né, 3 funções muito importantes quando a gente vai olhar agora o ambiente de pessoas para poder desenvolver essas transformações são novas, né? Quando se fala em uma organização, e aqui eu vou destacar que é o Unified Data Organization, ou área de dados, ou cientista de dados, e etc., que é uma área hoje considerada como cross em todas as organizações. Ela não está com TI, ela não está com o back-office, com o financeiro. Na sexta-feira passada, eu levei para a empresa o diretor de inovação e data science da Redditor, que é um dos maiores grupos hospitalários do Brasil, foi falar um pouco para a gente. Ele exatamente confirmou essa tese. Hoje, eles têm uma área de dados que confirma todos os dados oficiais da empresa, dados que servem para pesquisa médica, dados que servem para faturamento, dados que servem para medir operações, dados que servem para medir satisfação do cliente. Não é a TI, não é o financeiro, não é a área médica, ou seja, é uma área de dados, e a partir desses dados tudo começa, né? E o grande desafio deles foi exatamente entender o core business dentro da empresa, para não virar só uma área técnica de TI não envolvida, né? Outra função relevante, que é o que chama de Customer Success Management, é a pessoa que cuida de forma positiva da experiência do usuário, do cliente, do paciente, na cadeia, o que se chama de jornada do paciente hoje nos hospitais ou nas clínicas e etc. É a pessoa que vê toda a cadeia de experiência do cliente, ou do paciente, ou do usuário, da forma mais positiva possível, né? Acima de todas as áreas, né? Todas as caixinhas. Por que caixinha, né? Eu vou passar aqui. Hoje, as organizações, esse modelo tradicional de pirâmide, né? Chefe, diretor, departamento, isso é fadado. Esse modelo não funciona mais, né? Hoje, o modelo é completamente colaborativo. Por quê? Porque está claro nessa fusão de funções, fusão de profissões e necessidade de transformação de conhecimento e velocidade que a gente tem. Se as pessoas dentro das empresas não forem agrupadas por competência em grupos, em círculos de produção orientadas a resultado, né, você não vai ter o resultado esperado de mudança que você teria, né? Porque o departamento, as áreas, ela cria paredes, cria limitações para a produção criativa, para a produção baseada em ideias e baseada em problema, e reduz o volume de interações. Se a gente for olhar aqui, matematicamente, o volume de interações ali é muito maior do que no modelo tradicional desse. Então, isso já é algo testado, conhecido, mas de difícil mudança nas empresas. Lógico, se está falando de uma empresa de 50 pessoas, é mais fácil fazer isso do que numa empresa de 3, 4, 5 mil pessoas, né? Porque no final do dia são pessoas, e pessoas não gostam de mudar, né? Essencialmente, como ser humano, as pessoas são resistentes à mudança. Mas esse é um modelo, esse modelo, eu gosto dessa figura aqui também, porque ela fala exatamente, né? Ou seja, como é que as empresas são desenhadas em caixinhas e setinhas, né? Como é que, na verdade, as relações elas funcionam, né? E como é que elas... isso aqui é como as empresas eram, como as empresas estão começando a se transformar, mas no final do dia, como é que as coisas funcionam, são grandes grupos e conexões completamente não lineares e estruturadas como uma pirâmide. Por quê? Porque o pessoal é médico, mas ele tem um conhecimento de tecnologia, o outro é radiologista, mas tem experiência em engenharia clínica, e as coisas vão se conectando por experiência e por competência, de uma forma completamente não piramidal, estruturada. Se a empresa e a organização, seja ela pequena, média ou grande, ela não incentivar esse modelo, ela não vai conseguir o nível de transformação necessária que ela precisa. Em tecnologia, em mudança, troca de sistema, crescimento, cliente, faturamento, experiência do paciente, todos os aspectos de qualidade, de observação. É um modelo de difícil gestão, mas ele é muito mais colaborativo. Então, a base de todo modelo de transformação são as pessoas, né? E aí você tem que criar uma cultura positiva, uma cultura que celebra a discussão de erros, de casos, de situações difíceis, né? Não penaliza, para você criar um ambiente mais colaborativo do que hierárquico, estrutural, que não vai suportar a velocidade de transformação que é necessária. Isso aqui é um exemplo de uma empresa, lógico, de tecnologia, mas só para a gente refletir, eu sempre gosto de trazer... Eu estudei o case dela, isso é uma empresa de e-commerce nos Estados Unidos, mas eu fiquei impressionado pelo seguinte: se vocês depois derem o zoom no material, vocês vão ver que
dos 100 e poucos funcionários que ela tem, todos vivem numa cidade e num estado diferente dos Estados Unidos. Eles não têm escritório, né? A empresa fatura já existe, é lucrativa há mais de 8 anos, né? São 100 e poucos funcionários, e eles trabalham de forma completamente online, não tem nenhum escritório nem para receber correspondência. Deve ter um escritório virtual que recebe correspondência em papel, mas assim, completamente online, é um modelo completamente disruptivo, diferente. Cada vez mais organizações estão sendo assim, né? Eu não estou falando que na área de saúde vai funcionar assim, mas só para a gente entender o que é que organizações e empresas, quando a gente olha do lado de fora, elas pensam e funcionam de forma completamente diferente, tá? E aí a gente entra, ou seja, eu tenho cultura, eu tenho equipe, tenho estratégia, e aí eu preciso inovar, eu preciso fazer as coisas diferentes. E o que é inovação, né? Toda inovação ela tem a parte inicial de sofrimento dela, que era de investimento, até ela ter o pico de emergir, né? E ter a sua curva, isso aqui é uma curva clássica de inovação. Acho que todo mundo aí está familiarizado com ela. Mas aí eu queria trazer uma fórmula. Eu gostei. Como eu sou de exatas, para mim é mais fácil olhar uma fórmula. Essa fórmula, para mim, ela resolve bem inovação, né? O que é inovação? O que não é inovação? Para mim, essa fórmula resolve. Inovação é invenção multiplicado por comercialização. Se a comercialização for nula, ou seja, ninguém quer, ninguém usa internamente ou externamente, é só uma invenção. Ela, na verdade, não é inovação, ela é uma invenção boa, é o que a gente chama de professor Pardal, né? Ele inventou um produto sensacional, mas ninguém usa esse negócio, não custa, assim, ninguém pagaria por ele, nem internamente, nem externamente, né? Que do outro lado também, ou seja, dado que eu tenho inovação, mas não tem nada inventivo, nada diferente, ou seja, só mais do mesmo, ele também não é considerado inovação. Então, a inovação exatamente é a situação dos dois. Ou seja, as pessoas usam e elas pagariam por isso, seja da forma que for, seja redução de custo, externa, etc. E ela é uma invenção. O que é uma invenção? Por definição, é criar algo de uma forma com um método diferente, né? Não necessariamente com uso de tecnologia, né? Tecnologia de software está mais presente, mas assim, eu posso, ao invés de usar marca-texto, usar um lápis, e isso foi uma invenção, e isso é uma inovação, né? E as pessoas usam e gostam daquilo. Então, isso aqui resume muito bem. Como é que você hoje cria uma cultura de inovação? Para você criar uma cultura de inovação, a fórmula mostra. Você não pode criar... Como é que você cria uma cultura de inovação? Se eu for só orientado à invenção, né? O que é mais fácil? Eu criar a invenção e tentar comercializar, ou entender quem precisa e, a partir daí, criar a invenção? E essa é a discussão que se faz. Então, é o que se chama de inovação baseada em problemas, né? A inovação ela tem que ser baseada em problemas, porque o problema quer dizer que uma vez que você resolveu, você tem a comercialização direta, né? E para isso você tem hipóteses de invenções, né? Então, a inovação ela tem que ser sempre orientada a problema. E aí, como é que eu descubro mais problemas para resolver? Por exemplo, tem um hospital, tem uma clínica, tem um departamento. E aí tem método para isso, que é o que se chama método ágil, ou design thinking, ou... Mas basicamente é o quê? E aí tem essas 5 bolinhas que eu chamo, né? Ou seja, teoricamente você tem uma equipe que já está com uma cultura bacana, ou seja, tem pessoas que têm uma cabeça um pouco mais aberta, e aí você vai colocar essas pessoas em contato com os problemas. Você vai elencar os principais problemas da empresa e vai colocar boas cabeças, não na estrutura hierárquica, numa estrutura mista, híbrida, né? De preferência de várias áreas diferentes, formações acadêmicas diferentes, etc. Para, primeiro, empatizar com o problema. O que é empatizar com o problema? Exemplo, eu tenho um problema na recepção do hospital. Tem fila de espera na recepção, abertura de ficha, etc. Todo esse problema natural que tem em todo lugar. As pessoas precisam vivenciar aquilo. Só uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Olha, uma coisa é eu sentar aqui e ficar fazendo meu laudo e achar que tem um problema lá. Outra coisa é sentar lá e entender. Eu tenho que empatizar com o problema. Eu tenho que sentar para poder entender o que é que está acontecendo lá. Depois que eu empatizar com a situação, aí eu vou definir exatamente quais são as minhas hipóteses de problema. Então, o problema A é esse, B é esse, mas com muito mais propriedade, né? Que é o passo 2. Depois disso feito, com o mesmo grupo ou com outro grupo, por isso que tem que ser em grupo multidisciplinar, porque senão a visão fica viciada, eu vou ter ideias e hipóteses de como resolvo aqueles problemas. E aí, para encurtar o caminho, e aí é que entra a TI
porque teoricamente a maioria das coisas pode passar por tecnologia, vão se criar os protótipos para poder validar aquelas hipóteses. E tem que ser tudo muito rápido, você não pode esperar muito tempo, né? Tudo muito rápido, ele pode ser ali uma versão beta, alguma coisa muito simplificada, algo que não é o definitivo, mas para você pegar um grupo de usuários e vai testar a hipótese, vai voltar e vai testar. Então esse é o ciclo que se chama ideal de inovação, que é uma inovação baseada em problemas. Você tem um grupo de problemas, um grupo de pessoas com a cabeça diferente, multidisciplinar. Essa mudança é a base da transformação da empresa. Imagine que você vai fazer isso para tudo na empresa, desde problema de faturamento, de autorização de plano de saúde, espera de fila, problema com imagem, o problema com o equipamento da tomografia, ou seja, todo o pagamento de honorário médico. Você pode listar os maiores problemas da empresa, você vai criar um painel, cria um grupo, e esse grupo vai monitorando o que a gente chama de iniciativas de inovação, isso ao longo do tempo, né? E colocando quais são as ideias, os projetos, as iniciativas, em que etapa ela está. E aí você vai andando com isso e a corporação vai se influenciando e todo mundo envolvido, ou seja, não é só um grupo que faz. Você, de forma distribuída, vai fazendo com todo mundo, né? Aqui eu só trouxe alguns exemplos, que assim, Léo, mas é fácil fazer isso. Imagina fazer isso numa empresa de 100 pessoas, eu acho que tem uma complexidade ok. Uma empresa de 5 mil, 10 mil, 15 mil funcionários, está todo mundo acostumado, né? 8, 18, aperta o botão, guarda o papel na gaveta, vai para casa. Como é que esse cara vai pensar diferente? E aí, o que é que as empresas estão entendendo? Para mudar isso, é ser humano não gosta de mudar. Mudou a rotina e fica nervoso. Essencialmente, ele não gosta. Então, o que é que as empresas estão fazendo agora? Para poder fazer essa transformação, eles estão colocando do lado um negócio que eles estão chamando de hub, que é um grupo de pessoas multidisciplinar, diferente, etc., que conseguem conviver com as pessoas da empresa principal, trazendo bons problemas, porque lá a empresa principal é a fonte dos problemas, né? E o hub é a fonte das pessoas com a cultura diferente. E ali você começa a ter uma química diferente. Isso aqui é exemplo, né? O Einstein tem um dele, a Harvard tem um dele, o DASA, eu peguei alguns aqui. A Redditor tem o dela, o Cubo, isso aqui é o Hospital da Flórida, que eu tenho um amigo que trabalha lá. Ou seja, tem várias empresas que estão fazendo esse exatamente o modelo. Na verdade, esse modelo quer dizer o quê? Esse modelo é o seguinte, a gente fez um anexo aqui, já que eu não consigo mudar a principal, eu vou fazer um anexo para poder olhar os problemas da principal e começar a desenvolver coisas para poder resolver a principal. Porque fazer a principal mudar é um negócio que demora muito, né? E aí eu chego, dado isso, no momento mágico, que eu começo a fazer geração de valor, né? Então, tenho multidisciplinaridade, tenho iniciativas de inovação, tenho um time com espírito de empreendedor, ou seja, que tem ali uma condição de erro, falha, etc. Tem uma estratégia definida e as ações começam a funcionar. E como é que eu meço que elas estão funcionando? O principal valor de uma empresa, sem muito a paixão, é geração de valor. É lucro, é EBITDA, com métricas muito... mas eu vou fazer porque é legal, porque... Tá, mas no final do dia, para uma empresa, né, com fins lucrativos, ela tem indicadores muito claros para usar. Pode ser curto, médio e longo prazo, mas você consegue medir isso. E aí a curva já vai lhe responder. Se você estiver olhando um problema que ele não está gerando valor, eu não sei se ele é um problema.